Em 26 de abril de 1986, a 1h23 da manhã, ocorreu o pior desastre nuclear da história, em Chernobyl, na União Soviética, atual Ucrânia. Svetlana Alexievich, que é historiadora e jornalista, recolheu diversos depoimentos das mais variadas pessoas, as que moravam em Pripyat, os trabalhadores da usina, camponeses militares, esposas de liquidadores, professores, enfim, ela quis dar voz às vítimas desse acidente nuclear. E sobre o livro Vozes de Chernobyl, nós vamos falar hoje. Olá pessoal, eu me chamo Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você gosta desses dois temas, se você se interessa pela história da União Soviética, se inscreva nesse canal e veja as nossas playlists, tá certo? Então pessoal, o Comitê Estatal de Energia Atômica havia determinado que fossem realizados testes nos reatores. Por quê? Porque Israel havia atacado uma usina nuclear no Iraque, que tinha sido construída pela União Soviética. Então, o governo soviético queria saber o que ocorreria se, por algum acaso, a central nuclear fosse atacada. Os manuais de segurança diziam que a potência para ser realizada o teste deveria estar entre 700 e 1000 megawatts, quando o teste começasse. Anatoly Dyatlov, que era o chefe do turno e um dos maiores físicos da União Soviética, autorizou que o teste fosse feito em 200 megawatts. Aliás, ele forçou que a equipe dele fizesse isso. Dyatlov não sabia que havia uma falha estrutural devido à construção do reator, que foi realizada em tempo recorde para servir de propaganda, e nisso ele obrigou que o teste fosse feito. Quando a potência do reator foi baixada, ela caiu muito rápido, culminando na explosão do reator. A radiação foi exposta para a Ucrânia, Bielorrússia, que foi o país mais afetado, a Rússia, todos esses países faziam parte da União Soviética, também a Áustria, Suécia e Canadá foram afetados. A União Soviética convocou 800 mil soldados em serviço de urgência. A maior parte dessas pessoas morreu, ou dias depois, ou meses depois, devido a várias doenças causadas pela radiação. Viktor Brilhanov, engenheiro-chefe, Nikolai Fomin, o substituto do engenheiro-chefe, Anatoly Dyatlov, o chefe do turno, Boris Rogojkin, o chefe da seção do reator, Alexander Kovalenko, o inspetor do Serviço Estatal de Inspeção de Energia, todos eles foram julgados. Brilhanov, Fomin e Dyatlov receberam pena de 10 anos em trabalhos forçados. Para os outros, a pena foi menor. O engenheiro-chefe Nikolai Fomin enlouqueceu, outros morreram por conta da radiação. Dos vários relatos colhidos pela Svetlana Alexievich, alguns me chamaram a atenção. A esposa de um liquidador, os liquidadores entraram na usina para apagar o fogo. Eles não tinham equipamentos apropriados e à prova de fogo, máscara, luvas ou botas especiais. Todos morreram por conta da radiação. Eles atuaram nessa situação num local, pessoal, que até, entre aspas aqui, robôs morriam. Verdade, os robôs paravam de funcionar porque a radiação era muito alta. Robôs fabricados em diversos lugares, Alemanha, na própria União Soviética e tal. Enfim, nenhum robô aguentava aquilo. Era muita radiação. E essas pessoas entraram para apagar o fogo, né, sem proteção adequada. Então vocês imaginam isso? Muito bem. Essas pessoas, esses liquidadores, eles foram verdadeiros heróis, porque vocês imaginem se esse fogo tivesse se espalhado para os outros reatores e os outros reatores tivessem também explodido, né? A esposa, pessoal, de um desses liquidadores disse a Svetlana, né, que num primeiro momento eles desconfiaram que a usina tinha sido alvo de um sabotador. E por que eles desconfiavam disso? Porque principalmente no período do Stalin, tudo que acontecia de errado, por exemplo, uma indústria não produzia o que precisava, o campo também não, as pessoas estavam passando fome, tudo isso é obra de sabotadores. Tudo era obra de alguém. Aí eles pegavam uma pessoa, torturavam, fazia essa pessoa confessar qualquer coisa, e aí ela era culpada da fábrica,
enfim, do gado que morreu, certo? Muito bem, pessoal. E havia uma crença de que a União Soviética não errava. Era como se a União Soviética fosse um deus, entendem? Então, quando a usina explodiu, a reação da maioria dos soviéticos foi a obra de sabotadores, certo? Aí, pessoal, a Svetlana Alexievich fala que os soviéticos tinham sido ensinados que as centrais nucleares da União Soviética eram as mais seguras do mundo e que poderiam ter sido construídas na Praça Vermelha. Outro relato bastante interessante é de um soldado soviético que mostra a inocência deles em relação ao perigo da radiação. Certo? Olha só ele falando. O meu sentimento era outro, bem diferente. Eu queria fazer algo heróico, experimentar a minha capacidade. Talvez seja um impulso infantil, mas muitos sentiam a mesma coisa que eu. E havia, e ainda há na Rússia, um culto ao heroísmo dos soldados da Segunda Guerra Mundial, os soldados soviéticos que derrotaram os nazistas. Então, muitos militares soviéticos queriam ter essa glória também, queriam ir para uma guerra, enfrentar um inimigo poderoso e tal. E aí muitos desses militares viram na explosão de Chernobyl esse inimigo e se ofereciam para ir. Né, sem a menor consciência do que aquilo significava, certo? Também foi relatado a estranheza de algumas coisas que estavam crescendo no lugar, né, ali na região contaminada. Os cogumelos estalavam sob as rodas do carro, os bagres eram bem mais gordos que o normal e surgiu também bastante fantasia, né, como o cachorro com 3 olhos, com 2 cabeças, essas coisas. Isso não ocorreu, tá? Outra coisa, pessoal, começaram a chegar denúncias de bandidos entrando dentro das casas abandonadas e roubando objetos contaminados com radiação. Então eles tiveram que retirar todas as pessoas, né, das zonas contaminadas e colocaram em outros lugares da União Soviética e tal, e essas casas, apartamentos e tal, ficaram abandonados. E as pessoas tiveram que deixar tudo lá. Nisso, muitos ladrões e tal, pessoas que não vale nada, começaram a entrar dentro desses lugares, roubar os objetos, e esses objetos foram vendidos na União Soviética. Esses objetos estavam contaminados com radiação e deve ter contaminado muitas pessoas, né, na União Soviética inteira. Assim, pessoal, como alimentos produzidos nessas zonas contaminadas foram vendidos nos mercados soviéticos, né? Os sobreviventes falavam que nos primeiros dias, depois do acidente, os livros sobre radiação desapareceram das bibliotecas. Os livros sobre Hiroshima e Nagasaki também. Tudo para evitar pânico. Também não havia nenhuma recomendação médica e nenhuma informação. Isso para as pessoas das zonas contaminadas. Nós nem estamos cobrando algo assim que fizesse para a União Soviética inteira, mas isso para as pessoas das zonas contaminadas. Olha só que interessante, pessoal, o que uma pessoa disse para a autora. Surgiu um novo inimigo, e o inimigo se apresentava diante de nós com outro aspecto. Nós recebemos uma educação militar, um pensamento militar. Fomos preparados para repelir e liquidar um ataque nuclear, para enfrentar guerras químicas, biológicas e atômicas, mas não para expelir radionuclídeos do nosso organismo. Esse relato, pessoal, reflete o que a gente já tem falado aqui no canal da educação militarizada da União Soviética e hoje da Rússia também. Então é uma população criada para o sacrifício, criada para a guerra, tá certo? Teve uma outra pessoa com uma reflexão bastante interessante também. Nós somos fatalistas, não tomamos nenhuma iniciativa porque acreditamos que tudo será como tiver de ser. Cremos no destino. A nossa história é a seguinte: cada geração viveu a sua guerra, houve muito sangue derramado. Como podemos ser de outro modo? Somos fatalistas. Então, pessoal, nós já conversamos aqui no canal sobre isso também. A população mais velha da Rússia apoia as guerras. Por quê? Porque elas foram criadas para isso, né? Havia um livro didático chamado Jovens Heróis da União Soviética, a gente já conversou sobre isso aqui no canal também.
E nesse livro didático, as crianças que apareciam, um exemplo de crianças, eram crianças que tinham se sacrificado pelo Estado. Então era o Pavel que tinha denunciado os pais, que tinha escondido grãos, aí o pai foi morto. Ele foi morto também pela família, só coisas assim terríveis. As crianças que paravam os trens nazistas com o próprio corpo. Enfim, as crianças só tinham valor se elas morressem pelo Estado. Vários depoentes falam que os governantes soviéticos não se preocupavam com ninguém, com a saúde das pessoas e tal. Somente temiam os chefes e os chefes deles, e uma única pessoa decidia tudo como se ela fosse um czar, só que era um czar comunista. Uma pessoa que não se identificou falou o seguinte: uma mistura de prisão e jardim da infância, isso é o socialismo que conhecemos, o socialismo soviético. O homem entregava ao Estado a alma, a consciência, o coração, e em troca recebia uma ração. Vocês concordam com isso que ele disse do socialismo soviético? O que vocês acham? Deixa nos comentários, tá certo? Então, pessoal, esse acidente, ele prejudicou bastante o psicológico de todo mundo, né? Das crianças, as crianças foram muito afetadas. Então, os professores falam que as crianças dessa região que passaram por esse trauma, elas se tornaram bastante apáticas. Então eles tinham bastante dificuldade em fazer com que as crianças aprendessem, participassem das aulas, enfim. As crianças só pensavam em morte. Aí teve um caso de um senhor de idade e tal, ele entrou dentro do ônibus, tinha uma criança sentada. Aí ele falou assim: nossa, que feio, né? Vários idosos em pé e você sentado, né? Quando você for velho, ninguém vai te dar lugar. Aí ele olhou e falou assim: eu não vou nem chegar a ser velho, vou morrer antes, todo mundo morre. Então as crianças soviéticas passaram por um processo muito difícil, né? Também outro ponto que me chamou muita atenção foi a questão dos animais de estimação. Os soviéticos não puderam levar esses animais, eles tiveram que deixar lá, né? E os animais começaram, os cachorros, gatos, né? Imagina, começaram a ficar abandonados, a correr pelos campos e tal. Uma situação horrível. E aí a União Soviética, o governo, né, contratou pessoas para matarem esses animais, né? Então eu nem trouxe aqui os relatos, porque é um fato muito, muito triste, né? A gente já pode imaginar isso. Enfim, pessoal, me deixa nos comentários o que vocês acharam, né, desse livro, se vocês pretendem ler Vozes de Chernobyl, tá certo? É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado da indicação de hoje. Eu peço a sua gentileza para você, por favor, se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, publicar esse vídeo nas suas redes sociais. Tudo isso é muito importante, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.